Uma boa noite a todos, os amigos e irmãos que se encontram aqui, aqueles que também se encontram nos seus lares, né? E principalmente os desencarnados, que às vezes a gente esquece deles, mas eles continuam fazendo parte da nossa vida. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, né? E como nós já estamos no nosso horário, vamos fazer a nossa prece de abertura para darmos início às nossas atividades. Assim nós convidamos a todos para que possamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Aqui nos fazemos presentes mais nesta noite e rogamos o vosso amparo para que em espírito e verdade possamos ter um bom aproveitamento desses instantes em que aqui nos reunimos, entre nós encarnados, entre nós e os desencarnados, com o desejo sincero de compartilhar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Abençoe, Senhor, para que não nos falte a inspiração amiga e a sensibilidade oriunda das bênçãos de nosso Pai Celestial. E assim, confiantes, em Teu nome, humildemente pedimos a permissão para podermos dar por início a nossa reunião evangélica, a nossa palestra espírita de nossa casa. Que assim seja. E assim, meus amigos, estamos aqui finalizando mais um ano. É interessante, né? A gente fala que nós estamos finalizando mais um ano, né? Como se nós estivéssemos acabando a nossa vida, né? E na verdade, entendeu? O que é mais um ano, senão um ciclo que se fecha e outro que se inicia. Eu acho que a coisa mais importante que nós devemos, né, observar na nossa vida, que desde o instante em que nós fomos criados, entendeu? Todos fomos abençoados com a vida eterna. A questão é que no passado nós tínhamos uma concepção de vida eterna, condicionada ao momento temporal da nossa existência, entre o nosso nascer e o nosso morrer. Vida se resumia aquilo que acontecia entre o nosso primeiro choro, o nosso primeiro gemido, entendeu? E quando fechavam, né, a lápide dos nossos túmulos. Acontece que com o passar do tempo, nós fomos compreendendo melhor o que de fato é a vida. E aí nós passamos a ver que a vida nada mais é do que uma sucessão de ações e de reações na nossa vida. Ou seja, como nós agimos e como nós reagimos diante da vida. Com um pouco mais de tempo, nós começamos a compreender, entendeu, que esta ação e reação, ela se projetava além daquilo que nós chamamos encarnação. Que a encarnação nada mais era, né, do que uma etapa dentro de um ciclo existencial, que no planeta Terra nós ainda temos que nos submeter a esse nascer e renascer. Mas estamos falando no planeta Terra porque, em verdade, entendeu? Nós estamos estagiando nesse planeta. Nós somos, né, estamos transitoriamente aqui na Terra. Mas já passamos por outros orbes e passaremos por outros também. Então, quando a gente fala, né, em terminar o ano, entendeu? Nós precisamos compreender bem que isso que nós falamos terminar o ano se resume a um segundo. Pensaram nisso? É um mísero segundo que separa 2024 de 2025. Mas muitas das vezes é como se esse segundo fosse mágico, gente. Às vezes nós projetamos
todas as nossas expectativas nessa mudança de um segundo que nos separa 2024 para 2025. Quando na verdade é uma questão meramente temporal. E ela é tão relativa que nem o calendário na Terra é igual em toda a Terra. Nós iremos encontrar calendários diferentes, abrangendo uma mesma humanidade. Então nós queremos dizer com isso, meus amigos, né, que mais importante do que esse um segundo fará, é a compreensão daquilo que separa o nosso passado do nosso presente e para aquilo que nós desejamos para o nosso futuro. Isto é o mais importante. O que eu estou trazendo de 2024, ou de 2023, ou de 2022, ou de 2000 e qualquer coisa, o que tudo isso significou na minha vida, como tudo isso forjou o que eu sou, a compreensão que eu tenho da vida hoje, e em que medida que eu projeto isso para o meu amanhã. E veja que nós estamos falando do mesmo planeta, nós estamos falando da mesma humanidade, encarnada ou desencarnada, mas é a mesma. Nós estamos falando do mesmo Criador, nós estamos falando do mesmo tudo. Mas uma coisa não é o mesmo, e somos nós. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E é por isso que diante das mesmas situações, nós agimos diferentes e nós reagimos diferentes também. E a vida é isto. A gente fala passado, presente, futuro, como se fossem coisas separadas. Mas elas não são coisas separadas. É a mesma régua do tempo. E aquilo que por vezes a gente jogou no passado, ou podemos dizer, deixou no passado, como se aquilo não existisse mais, mas muitas das vezes é aquilo que eu ignoro do meu passado que está determinando o meu presente. E se eu ignorar ainda no meu presente, determinará o meu futuro. Por isso que passado, presente e futuro não são coisas estanques e divorciadas umas das outras. Elas estão intimamente conectadas. Ou poderíamos dizer, nós estamos intimamente conectados com o ontem, o hoje e certamente com o nosso amanhã. Tem uma passagem do Evangelho, né, em que a gente vai ler lá. A felicidade não é deste mundo. Tem uma outra passagem do Evangelho em que Jesus fala, né, aonde ele imaginava edificar o seu reino. E ele não tinha por pretensão edificar os templos de pedra. Tanto que quando ele se refere ao templo de Salomão, ele assegura que não tardaria, não sobraria pedra sobre pedra. E aí ele esclarece que o reino que ele idealizava era a construção do coração de cada criatura. Essas duas questões, né, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. Quando a gente fala sobre
a felicidade não é deste mundo, e quando a gente fala sobre onde Jesus imaginava edificar o seu reino. Nós dizíamos há pouco que nós somos diferentes uns dos outros. Eu não sou igual, entendeu? A você, não sou igual a ela, não sou igual a você, assim como vocês não são igual a mim, e assim como nenhum de nós aqui somos iguais. Nós temos no planeta Terra mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas, sem contar os desencarnados, que segundo algumas fontes, a população desencarnada da Terra estima-se em 3 vezes a humanidade encarnada. Então, se eu fizer uma conta básica, eu estou falando que desencarnados você deve ter alguns 24 bilhões de espíritos que compõem esta humanidade no planeta Terra. Que, diga-se de passagem, não é o maior, muito pelo contrário, é um dos menores. Imaginemos então o que existe por esse mundo afora. E ainda que nós cogitássemos, hipoteticamente, de conceber todas as humanidades que existem em todos esses planetas, que pululam por esse universo infinito, nós não encontraríamos 2 pessoas iguais. Sabe por quê, meus amigos? Porque nós somos únicos. Nós somos únicos. E quando a gente para analisar essa questão do reino de Jesus e da felicidade que não é deste mundo, a coisa mais interessante que a gente encontra, se tem uma coisa que, se nós perguntarmos para qualquer pessoa sã nessa terra, ela vai dizer que ela quer ser feliz. Pode mudar qual é o referencial dela de felicidade. Para uns, ser feliz é o quê? É ter um corpo perfeito, lindo e maravilhoso. Para outros, é você ter uma conta bancária explodida de dinheiro. Para outros, acredite, ser feliz é só ter um emprego. Para outros, ser feliz é ter saúde. Para outros, ser feliz é só poder comer. Sabe qual é o prazer de poder comer, gente? A gente só identifica o prazer de poder comer quando a gente não pode comer. Ou seja, o referencial de felicidade muda de acordo com as pessoas. Mas para qualquer pessoa que você perguntar, ela vai dizer que ser feliz é o ideal. Todos nós queremos ser felizes. Mas como eu posso pensar em ser feliz se Jesus lá atrás dizia que a felicidade não é deste mundo? Então significa que tudo que eu fizer perseguindo essa felicidade, eu não vou alcançar. Por quê? Porque ser feliz, conforme eu leio lá no Evangelho, não é deste mundo. Vejam como são as questões de interpretação. Será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Não, ele não estava querendo dizer isso. Mas é como eu interpreto. É como as pessoas interpretam. Ora, se a felicidade não é deste mundo, gente, para que eu vou me esforçar para fazer alguma coisa? Para que eu vou me esforçar para ser melhor? Se eu me esforçar ou se eu não me esforçar, a felicidade não é deste mundo. Então eu vou esperar chegar o outro mundo. Quando chegar no outro mundo, aí eu vou fazer alguma coisa para ser feliz, porque não é deste mundo. Vejam o que são as interpretações humanas. E aí nós vamos nos perguntar, por que será que Jesus dizia que a felicidade não é deste mundo? Porque faltava exatamente aquilo que ele disse na outra parte do Evangelho, quando ele fala sobre a questão do seu reino. Como nós não conseguimos conceber o reino de Deus dentro do nosso coração,
nós não conseguimos compreender a tal felicidade que Jesus dizia. A partir do momento que a gente colocou aquele reino de Deus dentro do nosso coração, nós começamos a compreender que ser feliz só depende de nós compreendermos o significado desse reino de Deus dentro de nós. Não é se nós somos mais inteligentes ou menos inteligentes. Gente, inteligentes todos nós somos. Não, todos nós somos. Mais ou menos, mas somos. Gente, inteligentes, até os animais são inteligentes. Mas não é porque eles são inteligentes que eles se igualam a mim. Vejam que não é isso que nos diferencia. Mas essa questão do reino de Deus nos diferencia. Então hoje nós vivemos num mundo em que nós estamos sempre correndo atrás de uma felicidade que a gente nunca alcança, e muitas das vezes a gente não percebeu ainda a importância do que aquilo que Jesus falava sobre o reino de Deus dentro de nós, como faz diferença para que a gente possa de fato ser feliz. Quando o reino de Deus está dentro do nosso coração, meus amigos, pouco importa se a minha conta bancária está cheia ou não. Porque eu sei que a minha felicidade não está no quanto eu tenho na minha conta bancária. Edson, mas dinheiro faz diferença. Faz diferença, mas se fizesse tanta diferença assim, não tinham filhos de ricos, milionários e bilionários se suicidando. Para que a gente veja que esse não é o principal referencial. Edson, a beleza. Bom, beleza faz diferença? Bom, para algumas pessoas faz diferença. Mas se fizesse toda a diferença, não tinham pessoas lindas e maravilhosas também tirando a sua vida. Ou seja, não é quanto eu tenho de dinheiro, não é o quanto eu sou belo, não é nada disso que não seja o que, gente? Quanto que na medida que aquele reino de Deus está dentro do nosso coração, muda a nossa concepção sobre o que é viver. Então, como que 2025 vai ser um ano melhor do que 2024? Será um ano melhor que 2024 na exata medida do olhar que eu der para 2025. Se eu entrar em 2025 pensando em tudo aquilo que não deu certo em 2024, como eu posso esperar? Vamos pegar uma frase que está lá do Evangelho? Não se faz roupa nova com trapo velho. Vamos mudar essa frase? Não se faz ano novo com ano velho. O que eu tenho que trazer do ano velho? As experiências que eu tive. Mas quem dá o significado para elas sou eu. Se quando eu olhar para o que aconteceu, eu só olhar para o que não deu certo, mas espera um pouquinho, gente, o que é o não deu certo? Não deu certo do jeito que eu queria. Mas espera aí, será que o que eu queria era o melhor para mim? Às vezes, o que eu queria não era o melhor para mim. Aí a gente faz as nossas preces, as nossas orações, e a gente entrega o nosso destino nas mãos de Deus, não é isso? Senhor, seja feito, a gente fala até na prece, não é? Seja feita a vossa vontade, mas do meu jeito, viu, Senhor? Quando Deus faz a vontade dele e me reposiciona o meu caminho, me colocando de um jeito ou de outro, aí eu lamento. Porque eu falo que é para que Deus faça a vontade dele, mas do meu jeito. A gente fala que a gente acredita em Deus, mas quando tudo dá certo. E quando não dá? Não. Ou seja, a gente quer impor para Deus o que a gente não pode impor nem para os homens.
Porque a gente idealiza uma visão de mundo. E o único mundo perfeito é aquele que eu enxergo. Mas, gente, a vida não é assim. Então, quando a gente fala que a gente acredita em Deus, acreditar em Deus pressupõe acreditar nele no sucesso e no insucesso. Acreditar em Deus pressupõe acreditar nele quando as coisas dão certo e quando as coisas não dão. Acreditar em Deus pressupõe acreditar que Ele, como nosso Pai, nos proporciona aquilo que a gente precisa. E nem sempre aquilo que a gente quer. Eu sempre dou um exemplo nos cursos, aulas e palestras, né? Muita gente que estava lá naquele prédio Joelma, quando pegou fogo em São Paulo, não deveria estar lá, mas estava, morreu lá. Muita gente que deveria estar lá, porque trabalhava lá, naquele dia teve uma dor de barriga, naquele dia, na hora que começou o incêndio, desceu para tomar um café no boteco da esquina, ou saiu para fazer alguma coisa e não estava lá. Por que, gente? Porque ele não tinha o resgate de desencarnar naquele incêndio. E quem tinha? Quem tinha entrou e desencarnou. Se você pegar familiares daqueles que desencarnaram, talvez eles vão ter uma interpretação da morte do seu parente diferente daquele outro que sobreviveu porque não estava lá. Mas o Deus é o mesmo, o ato é o mesmo, a ação foi a mesma, mas está dito no Evangelho: a cada um segundo as suas obras e necessidades. E assim somos nós na vida. Então, às vezes nós podemos não ter tido um 2024 lindo, maravilhoso, do jeito que nós gostaríamos. Mas, gente, acreditemos. Deus não erra, nem na medicação, e nem na dose do que nós necessitamos. Se Ele, de alguma forma, colocou alguma coisa na nossa vida, ou tirou alguma coisa da nossa vida, não é porque Deus não nos ama, é porque na sua sabedoria, Ele, de fato, opera nas nossas vidas igualmente. É porque Ele, nas nossas vidas, opera, não apenas pensando no Edson. Eu, em 2024, perdi minha mãe. Mas, gente, que coisa maravilhosa saber que ela já está do lado de lá, já está até trabalhando. Outro dia eu sonhei com ela está até mais gordinha. Minha mãe sempre foi muito vaidosa, né? O cabelinho dela já cresceu de novo. Não é melhor ela estar bela, trabalhando, né? Fortinha, do que ela estar numa cama de hospital, simplesmente porque eu não quero que ela vá embora, não conseguindo mais comer sozinha porque não podia engolir, tendo que se alimentar por uma sonda que entrava pela sua garganta e ia lá no estômago. Ou seja, só porque eu não quero esse sentimento de perda, é justo que ela sofra por aquilo que ela não precisa sofrer? Não, gente, isso não é a justiça. Essa é uma justiça dos homens, mas não de Deus. Se eu me colocar no lugar dela e perguntassem para mim: você quer continuar desse jeito ou você quer ir? Não, eu quero ir para lá, porque desse jeito não. E assim somos todos nós.
Então Deus, Ele não erra em nada que Ele nos dá e nem em nada que Ele nos tira. Então tudo depende de como nós, o valor que nós damos para as coisas que acontecem na nossa vida. Seja no meu emprego, seja na minha saúde. Alguns anos atrás eu tive um câncer. Aí você fala no câncer para as pessoas acham assim, né? É o prenúncio da morte. Gente, não morri naquela época, não tenho sinal que vou morrer tão cedo por enquanto, entendeu? Estou contando que eu chego no 100. O câncer nunca foi um problema para mim. Ah, mas e se eu tivesse morrido? Porque era a vontade de Deus, eu não precisava continuar vivendo, e a vida segue do lado de lá, assim como segue do lado de cá. A vida é assim. A felicidade, meus amigos, nunca está naquilo que nos acontece. A felicidade está no valor que eu dou para aquilo que me acontece. A felicidade está em eu olhar para o fato e ao invés de eu colocar pesar naquele fato, eu dar leveza àquele fato. Então esse 1 segundo que vai nos separar de 2024 para 2025, ele é só 1 segundo, gente, mas ele tem a força de mudar a nossa vida. Ele tem a força de que em 2025 eu dê novos valores para tudo na minha vida. A maior carência que a humanidade hoje tem chama-se desesperança. Olhem para a sociedade que nos cerca. Vejam como as pessoas perderam a esperança. E quando as pessoas perdem a esperança, ela perde a alegria de viver. Não, gente, vamos trazer a alegria para dentro de nós. Então, quando alguém começar a reclamar da vida, falar, mas amanhã vai ser um dia melhor. Ah, hoje não deu certo, mas amanhã é outro dia. Não vamos entrar, né, nessa vertente, né, que nos leva sempre para baixo. Vamos reanimar-nos. Vamos encontrar prazer no fazer. Eu brinquei no começo, falando, né, que a gente só sabe o valor, o prazer de comer quando a gente pode comer. Quando a gente perde a possibilidade de comer. Um ano atrás, né? 2 anos, eu até esqueço, eu nem conto mais, né? Eu tive uma disfagia, eu não conseguia comer. Aliás, eu não conseguia nem engolir saliva. Eu ia engolir saliva, ia para o lugar errado, eu engasgava. Eu fiquei 3 meses nessa pendenga, querendo comer e não comer. Se você não come, você tem dor na barriga, mas você não consegue comer. Bom, eu não consigo comer, mas consigo beber água. Eu também não conseguia beber água também. Aí nessa brincadeira, né, eu fiz uma academia forçada, em 3 meses perdi 12 quilos. Eu brinco, mas bom, eu não fiz academia, mas perdi 12 quilos, né? Então não está valendo. Mas, é por isso que eu dei esse exemplo. Eu só sei o valor de quanto é o prazer de comer quando você não pode comer. Ou você não consegue comer. A gente nunca não dá valor para a nossa saúde. Quando eu perco ela, eu dou valor a ela. A gente não dá valor para a nossa autonomia de poder escolher e fazer as coisas. Mas quando eu perco a minha autonomia e eu passo a ser dependente do outro, aí eu dou valor para uma coisa tão simples, tão singela. E tudo isto Deus nos deu. Então nós podemos encontrar alegria, meus amigos, em tudo na nossa vida.
procuremos a alegria das coisas, vamos procurar o prazer, né, de servir ao outro, sem criar expectativas que às vezes não são reais para a nossa realidade. Algumas semanas atrás eu estava conversando com um amigo e ele dizia assim: nossa, você viu que não sei o que lá, acumulou lá o negócio da Mega Sena, agora não sei quantos milhões lá. Eu falei assim: sabe o que eu vi? Eu vi, e não era brincadeira, não era verdade, né? Eu vi uma reportagem falando de algumas pessoas que ganharam esses prêmios milionários e depois morreram. Um morreu porque foi assassinado, o outro morreu porque foi atropelado, mas desencarnaram. Eu falei: eu não ganhei os milhões dele, mas eu estou aqui, continuo vivendo. É isto. E muita gente ganhou prêmios milionários e passaram a ser assombrados por aquilo que ganharam. Então nós queremos dizer que não é isso que nos faz feliz, gente. Acreditem. A felicidade não é isto. A felicidade está exatamente em nós compreendermos esse milagre de Deus na nossa vida. E quando esse milagre acontece dentro da nossa vida, gente, não tem ganhos, não tem perdas, não tem nada. Eu posso estar onde quer que seja, nós somos felizes. Uma vez eu conheci uma senhorinha, era senhorinha mesmo, porque ela tinha 93 anos, mas uma lucidez assim. E aí a gente estava conversando, eu estava comentando, eu nem sei por que a gente entrou numa conversa sobre táxi, alguma coisa assim. Nós estávamos falando de táxi. Aí ela falou assim, sabe meu filho? Eu posso chamar de filho, né? Porque eu sou bem mais velha que você, né? Eu falei: não, só pode me chamar do jeito que a senhora quiser. Aí ela falou assim: eu fico vendo aí umas reportagens, né, de briga de taxista com motorista de Uber, né? Eu não sei se porque eu já vivi um pouquinho mais, né? Mas sabe o que eu fico pensando? Eu acho que essa cidade é tão grande que deve ter gente para todo mundo, você não acha? Eu falei: eu acho, concordo com a senhora. Porque às vezes eu peço Uber e não tem Uber, eu peço um táxi e eu não acho, né? Então significa que tem gente para todo mundo. Eu falei: então eu penso que tem você. É isto. Vejam, gente, né? Uma senhora com 93 anos, na plenitude, ela podia estar reclamando de tudo, porque dói aqui, porque dói ali, porque dói acolá, mas não, uma alegria, uma espontaneidade. Então nós queremos dizer que, quando Jesus falava que o reino dele não é deste mundo, ele não queria dizer que nós não podemos ser felizes nesse mundo. Ele queria dizer o seguinte: olhe onde você procura a felicidade. Será que talvez nós não estamos procurando a felicidade no lugar errado? Será que nós não estamos procurando a felicidade do jeito errado? Será que nós não estamos procurando a felicidade do modo errado? Então significa dizer, gente, pouco importa se eu tenho mais dinheiro, se eu tenho menos dinheiro, pouco importa, entendeu? Se eu tenho saúde ou se eu não tenho saúde, pouco importa o que eu tenha ou o que eu não tenha. Quando a gente coloca Deus na nossa vida, acredite, a gente sabe, Ele nos conduz. E ainda que não seja naquilo que a gente tem por expectativa, uma coisa nós podemos dizer: nós que estamos aqui, muitos de nós somos pais, e nós daríamos até a vida pelos nossos filhos, não é isso? Nós faríamos qualquer coisa para tirar deles o sofrimento deles, não é isso? Pergunto: Deus é diferente? Não. Então, se de alguma forma Deus permite que determinadas adversidades aconteçam na nossa vida, não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele sabe que a partir dali nós sairemos pessoas melhores. Esta é a razão de nós estarmos no planeta Terra. Então não vamos olhar para 2025 com os mesmos significados que eu dei em 2024.
Vamos olhar para 2025 com novos significados, com novas expectativas, com novos, com desejo de servir, de trabalhar, procurando realmente a alegria nessas coisas mais simples que nós temos. E olhando para trás, não vendo motivos de lamentação. Olhando para trás, acreditem, Deus é um Pai de amor. Deus é um Pai de bondade. E eu fico, deve ser algo que seja uma coisa concreta, viva dentro de nós. Eu não perdi minha mãe porque ela desencarnou. Você não perdeu sua mãe porque ela desencarnou. Você não perdeu sua irmã porque ela desencarnou. Nós não perdemos nada. O que nós perdemos? A gente só perde aquilo que é nosso. Eles não são nossos. Antes de tudo, eles são filhos de Deus. E Deus coloca na nossa vida essa janela de oportunidade de, mesmo estando eles do lado de lá e nós do lado de cá, nós estarmos interagindo, nos visitando. Às vezes a gente lembra dos sonhos que nós tivemos, às vezes não. Eu lembro que era a véspera do Dia dos Pais, Minha mãe sempre foi uma pessoa muito... Ela era filha de pedreiro, Então você imagina, Ela, coisa de ferramenta era com ela, Ela tinha as caixinhas dela lá, não gostava nem que mexia, porque ela falava que a gente não bagunçava as coisas, De fato, a gente era meio bagunceiro com essas coisas, E aí eu, na véspera do Dia dos Pais, eu sonhei que ela tinha vindo aqui em casa, E aí ela estava mexendo lá na estantezinha que eu tenho, onde eu coloco todas as ferramentas. Aí ela falou para mim assim: sabe, Edson, eu vim te dar uma coisa de presente. Eu falei: o que, mãe? Ela falou assim: eu vim arrumar as suas ferramentas que estão muito bagunçadas. Quem conhece ela fala: de fato, era a dona Nair. Por quê? Porque ela era assim. Aí eu falo: é a mãe do Edson? Não, gente. É o pai do Edson? É o avô do Edson? Não. Todos eles agem e reagem igual. Vocês acham que só a mãe do Edson vem visitar o Edson? Não. Só o avô do Edson, só o tio do Edson? Não. A única diferença é que às vezes a gente lembra mais, às vezes a gente não lembra. Por isso que eu estou dizendo, o que eu perdi da minha mãe? Não, eu ganhei. Porque hoje, quando eu olho para as fotinhas dela, que ela estava lá no hospital, e hoje, quando eu lembro do sonho, eu prefiro essa aqui. E é isso que nós temos que pensar. A vida é assim. Então, se 2024 eu perdi meu emprego, se 2024 eu tive alguma adversidade de saúde, se 2024 eu tive qualquer adversidade que eu não gostaria, pensem sempre da seguinte forma: Deus não nos dá e não nos tira aquilo que a gente pede. Ele nos dá e Ele nos tira aquilo que nós necessitamos para sermos pessoas melhores. E acreditem que o que Deus espera é que a gente possa sempre, ao iniciar novos ciclos, a gente ter sempre essa disposição de que nós vamos fazer a diferença. A pior coisa que tem, gente, acreditem, é quando a gente deposita a nossa felicidade nos ombros dos outros. Sabe por quê? Às vezes o outro não está em condições de corresponder ao que eu acredito. E eu vou ser infeliz. Não porque ele quer o meu mal, mas porque ele não está em condições de me corresponder. Então nunca coloquemos a nossa razão de ser feliz no ombro alheio. Nunca vamos dizer que eu sou infeliz porque o outro não é do jeito que eu gostaria. Ah, porque eu sou infeliz por... Não. A gente só é infeliz por culpa nossa. Porque eu é que dou valor para as coisas que acontecem na minha vida.
Se eu der o valor de que não é bem o que eu gostaria, mas Deus sabe melhor do que eu. Então, quando Jesus falava, meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo, ser feliz neste mundo só depende de nós. Qual o valor que eu darei para tudo o que sobrevier na minha vida a partir do primeiro segundo de 2025. 2024 não será passado. 2024 simplesmente será uma etapa que se continua, que se inicia um novo ciclo, trazendo novas expectativas e novas possibilidades. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, agradecidos que somos por mais esta oportunidade concedida, hoje em especial, Senhor, nós que já tanto recebemos, hoje estamos aqui para agradecer. Agradecer por tudo aquilo que nos aconteceu neste ano de 2024, por todas as experiências que o Senhor nos ofereceu como oportunidades de melhoramento e de crescimento. Mas em especial vos agradecer, Senhor, pela permissão que o Senhor concedeu a estes nossos entes queridos, que já se encontram do outro lado da vida, e que neste Natal, nesta data simbólica, estão tendo a oportunidade de virem nos visitar, virem se confraternizar conosco, trazendo o testemunho vivo de que a morte não existe e que a felicidade está onde quer que a compreensão maior da vida e da sabedoria de Deus se manifesta na nossa existência. Só podemos nos dizer muito obrigado, Senhor. Abençoado seja que, iluminados por esse Espírito do Natal, que é o símbolo do vosso nascimento nesta terra, que a gente se permita que esse símbolo seja o renascimento de nós. O renascimento de um espírito vibrante, alegre, disposto, de um espírito feliz. Que seja o nosso renascimento banhado pelas bênçãos do Pai. E que nós possamos aproveitar ao máximo a presença desses nossos familiares, desses nossos amigos, que aqui hoje estão testemunhando a nós a sua felicidade pela continuidade dos seus projetos, dos seus propósitos através da nossa vida. Assim, agradecidos que somos, só podemos humildemente agradecer a Deus e pedir a sua permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação em mais esta nossa reunião de nossa Casa Espírita. Que assim seja. Assim, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Tenham boas festas, Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, né? Com a certeza, né,
de que o Cristo continua sendo o grande farol que prepara e ilumina o nosso caminho. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.